A partir do versículo 1, os irmãos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junto, e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. Amém? Os irmãos podem se assentar. Essa passagem, ela é uma passagem bastante conhecida. Aleluia. Os irmãos já conhecem a respeito de uma mãe, uma mulher ousada, uma mulher de fé, chamada Joquebede. A palavra do Senhor vai nos dizer que ali naquele tempo, José, o governador do Egito, ali, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, que ele foi levado para o Egito, a palavra vai nos dizer que o Senhor operou maravilhas através da vida de José. Que ali o Senhor ele capacitou José ali no Egito e o exaltou. E a palavra vai nos continuar dizendo que ali após José falecer, após os filhos de José, toda a descendência, toda a geração de José falecer, a palavra vai nos dizer que ali nasce um novo rei, nasce um novo faraó. E a palavra nos diz que ali eles esquecem de José, ali eles esquecem os feitos de José, aleluia. E a palavra vai nos dizer ali que aquele rei começa a olhar o povo do Senhor, começa a olhar os israelitas, e ali ele observando aquele povo, ele vai dizer: esse povo ele está crescendo demais, esse povo ele está se multiplicando demais. Pode ser que esse povo eles vão ali se unir e vão formar um grande exército e vão se juntar com o exército inimigo e vão acabar com o Egito. Aleluia. Então, irmãos, aqui eu observo que o povo de Deus ele sempre vai ser perseguido, porque o inimigo ele nunca vai querer ver o crescimento da igreja. O inimigo ele nunca vai querer ver as portas do Senhor abertas. O inimigo ele nunca vai querer te ver prosperar. O inimigo ele nunca vai te querer ver crescer. Aleluia. Mas o povo de Deus serve a um Deus que ele cuida. O povo de Deus serve a um Deus zeloso, que independente dos pensamentos de Faraó, independente dos pensamentos daqueles que pelejam contra mim e contra a tua vida, nós temos um Deus que tem um braço forte para nos guardar, para nos livrar, aleluia, de todo plano maligno, aleluia. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que Faraó, ele começa a arquitetar o mal contra o povo de Deus, e ele vai fazer de tudo para o povo de Deus não crescer. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele vai começar a falar para os egípcios, açoitar o povo, colocar mais trabalho para o povo, aleluia. Aí ele vai começar a massacrar a vida do povo ali de Deus, aleluia. Mas nós sabendo que aquele povo ali era eleito pelo Senhor e que aquele povo tinha um pai. E assim somos nós, muitas das vezes querem nos massacrar, querem nos pisar, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso que zela por nós. E ele vai dizer que aquele povo ali de noite é humilhado, de noite é pisado, aleluia, no trabalho ali escravo, debaixo de sol, debaixo de chuva, aleluia. Para quê? Para que eles não pudessem ter força de coabitar, aleluia, ali e gerar mais filhos, para que a descendência deles não viesse crescer. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que quanto mais o povo era humilhado, quanto mais o povo era pisado, mais o povo do Senhor crescia, aleluia. E assim é comigo e com você, quanto mais nos pisam, quanto mais nos maltrata, mais o Senhor segura na nossa mão e nos levanta, aleluia. E ali, irmãos, eu aprendo que Satanás ele começa a agir no coração de Faraó, e ele age na vida, aleluia, do povo de Deus por etapas. Ali ele começa a afligir para ver se o povo vai parar, aleluia. Ele vê que ele não consegue, ele vai começar a agir ali no oculto. E a palavra do Senhor vai nos dizer
que ele vai chamar duas parteiras, chamadas Sifrá e Puá, e vai falar assim: olha, quando as hebreias derem os filhos, se for menino, mate, se for menina, deixe viver. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que as parteiras, elas temeram ao Senhor, aleluia, e não mataram, aleluia, o filho das hebreias, porque, aleluia, Satanás, ele pode arquitetar um plano contra a minha vida, contra a sua vida, para nos matar, aleluia, mas o Senhor, ele é um Deus que vê o oculto, nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Satanás, ele pode até se levantar, mas é para cair, aleluia, debaixo e decantar, porque nós servimos a um Deus poderoso que tudo vê, os olhos do Senhor estão, aleluia, escondejando a terra, aleluia, aleluia. Então nós não devemos temer, porque o nosso Deus, ele é um Deus tremendo, o nosso Deus é um Deus horrendo, e o nosso Deus é um Deus poderoso, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor ali, ele guarda Sifrá e ele guarda Puá, aleluia. Porque, meus irmãos, aquelas mulheres resolvem não matar. Nós temos o poder na nossa mão de matar e de deixar viver, aleluia. Mesmo que eu não esteja prosperando, mesmo que eu não venha estar recebendo ali bênçãos, mas eu vou cuidar para que o meu irmão receba. Eu vou me alegrar ali, aleluia, na bênção do meu irmão. Nós temos que ser como essas duas mulheres, como Sifrá e como Puá, aleluia. Ter prazer, aleluia, de ajudar, ter prazer em poder ver o nosso irmão crescer, aleluia. Esse é o ensinamento que o Senhor nos traz através dessas duas mulheres, porque muitas mulheres têm nomes que não são citados na palavra do Senhor, mas o Senhor permitiu esse nome aqui, aleluia, ser destacado, Sifrá e Puá, porque o Senhor se agradou das escolhas delas. Porque muitas das vezes, meus irmãos, vai surgir em nossas vidas propostas, e o Senhor, ele vai estar ali esquadrejando o nosso coração, vendo até onde nós vamos chegar, aleluia. Então, quando chegar essas propostas, meus irmãos, que nós não possamos cair na cilada de Satanás, porque por um vacilo nós perdemos a presença de Deus. Por um vacilo que Satanás lança na nossa vida, que nós agarramos o prato, nós perdemos o que é mais de valioso, que é a nossa comunhão com o Espírito Santo, como a missionária Dalva falou aqui. Porque o que nós estamos de mais precioso nessa terra não é casa, não é carro, mas é a presença de Deus. E como nós agradamos a presença de Deus? O Senhor vai nos dizer na palavra dele que nós agradamos a Deus quando nós obedecemos ao Senhor, aleluia. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Faraó, ele vai chegar nelas e vai falar: mas eu não dei uma ordem para vocês matar, por que o povo está crescendo? Aí aquelas mulheres usam de estratégia e falam: não, é que quando a gente vai fazer o parto, as hebreias são muito rápidas, os meninos já nasceu, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali o Senhor se agradou daquelas mulheres e guardaram elas, aleluia. Porque quando a gente faz o que é certo perante os olhos do Senhor, o Senhor, ele nos guarda, aleluia. Não importa, aleluia, o que vão falar ao meu respeito, o que vão falar ao seu respeito, não importa a ameaça que vão fazer contra mim, contra você, mas quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor, ele nos guarda, aleluia. E Faraó, ele vai ficar ali indignado quando vê o povo crescer. E o que é que ele vai fazer? Já tentou de tudo, já açoitou, já tentou no oculto ali matar, agora vai ser abertamente. Aí agora Faraó vai dar um decreto: todo o povo egípcio pode pegar os meninos e pode jogar no rio, aleluia. Mas aí é nessa hora que o Senhor se levanta, é nessa hora que o Senhor vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vim para dar vida, aleluia, de vida em abundância. Satanás, ele pode querer matar, mas o Senhor, ele veio para dar vida, aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Joquebede ali, em meio àquele cenário de matança, em meio àquele cenário ali triste, ela vai gerar um filho. E quando ela gera aquele filho ali escolhido pelo Senhor,
Porque quem é mãe aqui sabe o quanto que o menino recém-nascido chora. É com cólica, é toda hora chorando. Mas o Senhor abençoou aquela mulher e usou de estratégia. Porque no meio daquele cenário ali de matança, daquele cenário ali difícil, era fulano chegando ali nele e falando: olha, fulano morreu, filho de Maria morreu, filho de Joana morreu. E ela caladinha, e dentro dela pensando: pode ter morte, aleluia, na casa do meu vizinho, mas dentro da minha casa vai ter cheiro de vitória. Dentro da minha casa vai ter cheiro de alegria. Porque quem serve ao Senhor, aleluia, recebe a vitória. Eu não sei o que você está passando, mas o Deus de Joquebede está aqui esta noite. Eu não sei qual é a situação, mas o Deus de Joquebede vai te dar estratégia para você guerrear e para você vencer em meio às tribulações. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, aleluia. E ali a palavra do Senhor vai nos dizer que Joquebede, ela faz ali aquele cesto e coloca Moisés ali à margem do rio. Porque até os 3 meses Joquebede, ela conseguiu esconder aquele menino. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente passa por situações que a gente luta, a gente tenta de um jeito, a gente tenta do outro, a gente está ali com a nossa mão, mas quando a gente entrega ali para o Senhor: Senhor, até aqui eu consegui, não dou mais conta. É na hora que o Senhor se levanta e coloca as fortes mãos dele, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus especialista, aleluia, em agir nas causas impossíveis. Por isso que muitas vezes o Senhor fala: não carregue o jugo, pegue o meu jugo que é leve, aleluia. Nós devemos entregar aquilo que nós não damos conta na mão do Senhor. É por isso que hoje em dia é muita ansiedade, é depressão, porque nós queremos carregar aquilo que nós devemos entregar para o Senhor. Muitas das vezes é o marido, aleluia, que dá trabalho, é o filho que dá trabalho, e você fica ali tentando com as suas próprias mãos, e o Senhor falando: jogue as margens do rio que eu vou cuidar, aleluia. Assim como o Senhor cuidou de Moisés, Ele cuida da tua família, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu filho, aleluia. Mas o Senhor quer ver até onde vai a minha fé, o Senhor quer ver até onde vai a tua fé, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor, aleluia. Como, irmãos, que a gente vai falar para o Senhor que nós temos fé nele, quando nós não temos atitude? Porque é muito fácil eu falar: Senhor, eu tenho fé, mas é difícil eu ter uma ação e demonstrar minha fé como Joquebede fez. Estou aqui, Senhor, lançando, porque a palavra vai nos dizer que ela lança a margem do rio, e a palavra vai nos dizer que quem vai observar aquele cesto ali é Miriam, é irmã de Moisés. Ali Joquebede, ela não estava observando, simplesmente ela descansou. E nós temos que ter fé e saber descansar no Senhor, aleluia. Porque quando nós largamos ali na mão do Senhor, eu imagino Joquebede ali deixando e falando: Senhor, está nas tuas mãos. Eu imagino ali ela se virando, entrando para o quarto, colocando o joelho no chão e intercedendo. E assim é nós como mães. Nós devemos interceder pelos nossos filhos, devemos interceder pela nossa casa, mas sabendo que o controle, que a vontade está na mão do Senhor, porque nada sai do controle da mão do Senhor. Aleluia, Jesus. E ali, meus irmãos, a palavra vai nos dizer então que tem um decreto de morte. Mas quando o Senhor, Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, o Senhor, Ele é um Deus que Ele quebra protocolo, que Ele quebra decreto, aleluia. E vai dizer que quando ela lança a margem do rio, a filha ali de Faraó está banhando naquele rio. E quando ela vê ali o cesto com o menino chorando, ela vai pedir para sua criada pegar aquele cesto. E quando ela olha, ela tem de íntima compaixão de Moisés, aleluia. E ali vai falar que ela vê aquele menininho, ele fala: esse menino aqui é dos hebreus, aleluia. E o menino se aproxima dela e fala: a senhora quer que eu traga uma ama para poder cuidar desse menino? E ela fala: traz. Aí Miriam vai lá e chama a própria mãe dele. E aí a filha de Faraó fala assim para ela: olha, pega
nosso jeito. E Ele faz do jeito dele. Aleluia. Então, o que o Senhor faz? Ali o Senhor está mostrando para Faraó. Faraó, você quis matar, mas além de viver, tu ainda vai sustentar. Além de viver, vai crescer aqui debaixo do seu nariz. Porque o nosso Deus, Ele é assim. Aleluia. Ele mostra para Satanás, aleluia, que nós temos um Pai, aleluia, que quando Ele quer me abençoar, quando Ele quer te abençoar, não há quem impeça, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus tremendo, aleluia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o sistema ele está aí para nos dizer como nós devemos criar os nossos filhos. Mas a palavra nos ensina a como criar os nossos filhos. E nós temos que ser valentes como Joquebede. É como a pastora Luzia falou. É falar para os nossos filhos, olha, existe o céu e o inferno. O sistema vai falar que isso aqui é certo, que não tem nada a ver. Mas nós devemos se manter firmes contra esse sistema corrupto, aleluia, que quer levar nossos filhos para o inferno, muitas das vezes através ali da televisão, dos vídeos, aleluia, e dizer, ó, isso aqui é errado, isso aqui leva para o inferno, dentro da minha casa é assim, porque muitas das vezes nós temos que nos posicionar, nós que somos mães, quem manda nos nossos filhos, quem manda na nossa casa, é a gente, aleluia, não é o governo, aleluia, não é o sistema, não é Satanás. Aí não adianta, aleluia, é como a irmã Dava falou, chorar, choramingar, reclamar, não, aleluia, é você se levantar e ter posição, porque o Senhor colocou autoridade nas suas mãos, aleluia, santo é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nessa palavra que o Senhor vai nos dizer que Ele é o Deus das causas impossíveis. Eu não sei o que você está passando. Muitas vezes você pode falar, Senhor, está tão difícil para mim. Jesus, eu não aguento mais. Mas nessa noite eu quero te convidar a ser como Joquebede, a lançar todos os seus problemas às margens do rio. E saber que o Senhor, Ele é um Deus de vitória, que Ele não perdeu o controle. Quantos milagres o Senhor operou? O Senhor abriu um mar vermelho. O que é o meu problema? O que é o seu problema? Aleluia. Perante o Senhor não é nada. O Senhor permite, aleluia, circunstância na sua vida para saber qual é o tamanho da tua fé. Então, use a tua fé, mulher, que Deus te deu. Seja como Joquebede valente. Aleluia. Só coloca o teu joelho no chão, mas descanse o teu coração e saiba que Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando do teu filho, aleluia, porque Joquebede, aleluia, através da vida dessa mulher, ela mudou uma geração, aleluia, e através dessa geração, foi só se estendendo o povo de Deus e chegou até nós. Então os nossos filhos nasceram para fazer a diferença, é através de nós que o Senhor vai usar os nossos filhos, é através de mim, de você, aleluia, que lá na frente vai ter pastores, lá na frente vai ter missionárias, aleluia, vai ter servos e servas do Senhor Jesus. Basta que eu e você use a nossa fé e aprenda a descansar no Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E nessa noite é tarde de adoração. E eu não poderia ficar sem